Estamos reunidos para conhecer os candidatos à Assembleia Municipal da Anadia. Tenho comigo pela Anadia primeiro coligação PSP-CDS Pedro Esteves, pelo Partido Chega Jorge Semedo, pela CDU Rui Bastos e pelo Partido Socialista Sérgio Bandeira. Primeira pergunta. A Assembleia Municipal tem um papel essencial de fiscalização e principalmente de ligação entre o Executivo e os cidadãos. Pedro, como é que descreve para si o que é que representa a Assembleia e o que é que motiva a candidatar-se? Antes de mais, boa tarde a todos, também cumprimento especial ao Rui Bastos, ao Sérgio, também ao Jorge Semedo e à Ação de Médias. A Assembleia Municipal é o órgão deliberativo e fiscalizador, é o órgão máximo, na verdade, dos órgãos municipais. E é ali que se pode questionar, deliberar e levar os problemas do dia-a-dia de cada anadiense e de um todo. E o Conselho, e por isso deve ser, por princípio, a Casa da Democracia, próxima das pessoas e também às suas necessidades. Eu acho que da Assembleia Municipal o que é que se espera? Acima de tudo, que seja a verdadeira casa de representação de todos nós, em que acaba de haver, mesmo em termos de representatividade parlamentar dos vários partidos, um bocadinho mais alargado que aquilo que normalmente tem-se assistido nos últimos anos no Executivo, ou seja, há uma maior representatividade e, de facto, também há ali um espaço que é a participação do público, muitas das vezes, que acaba por ser também a voz do cidadão, que acho que é fundamental e essencial também na vida ativa e na participação cívica e na vida do município. Porquê é que me candidatei a este órgão? Depois de todo aquele trajeto que eu fiz, tanto no estrangeiro, no Parlamento Europeu e também no Governo, achei que estava na altura também, de alguma forma, depois de todos estes anos ao serviço do país, também dar um pouco à minha terra, porque na verdade toda a gente me conhece, eu na verdade nunca saí daqui, foi sempre aqui que eu cresci, que vivi, e mesmo tendo estado 12 anos fora, em Bruxelas, fui sempre uma pessoa que vinha com muita frequência na dia, porque é onde eu me sinto bem, é onde eu estou bem e é onde eu venho sempre e estou sempre ao fim de semana e sempre naqueles momentos. Eu costumo dizer que o meu Algarve é na dia e de facto tem sido o mês de agosto e tudo é aqui que eu me sinto bem. E acho que de facto poderia dar aqui o meu contributo e com a experiência toda destes últimos anos também olhar um pouco mais para a gente com quem cresci, com quem vivi e por isso aceitei o repto que me foi lançado e confesso que demorei muito pouco tempo a dar uma resposta e a dizer presente, porque acredito que todos juntos, foi um pouco este o projeto que o PSD começou já há algum tempo, com esta união, CDS, com também o Movimento Independente, aqui unir, construir, porque acho que os próximos anos é fundamental, também com a conjuntura e a atualidade do PNR, de dizer presente e de estarmos na carruagem da frente da competitividade, fixação de jovens, criação de emprego, e aqui estou eu com todo o meu empenho, transparência, diálogo, lealdade, por Anadia e por este projeto que é de todos e naquele compromisso já, independentemente do resultado no domingo, podem contar comigo, podem contar com a minha lista para este diálogo nas Assembleias Municipais e juntos construirmos um projeto mais forte e maior para a Anadia. Jorge, a mesma pergunta. Primeiro. Boa noite, Sr. Pedro, Rui e Sérgio. É assim, eu recebi um convite do Partido Chega para encabeçar aqui a lista para a Assembleia Municipal. Quer dizer, eu refleti, pensei e acabei por aceitar, porque eu até me revejo num lugar destes que eu acho que sou uma pessoa moderada e é sobretudo um órgão fiscalizador e moderador. Isto é assim, vou ser muito mais simples que o Pedro, e sou amigo do Pedro Aiás, e foi sobretudo isso, quer dizer, pensei, Pedro demorou pouco tempo a pensar, eu demorei algum tempo mais a pensar, e aceitei, e acho que estou disponível para enfrentar este desafio. Claro que a concorrência é muito forte,
desde já aqui do Pedro, forte, claro, um político, o Pedro é gente nova. O Rui também, para que eu sei, e o Sérgio também. Candidatei-me a este lugar, porque penso que estou mais ou menos preparado. E é isso. Certo. Rui. Isto é o culminar de muitos anos de militância e, por outro lado, também 8 anos a servir a população na Assembleia. Ou seja, um processo que tem vindo a amadurecer, nunca estará concluído da mesma forma que o Executivo afirma que os problemas nunca estarão totalmente sanados, porque parecem sempre novos, e uma vez que a Assembleia tem este papel pertinente de deliberar todos os investimentos que o Executivo delinee para o município, este papel nunca estará totalmente cumprido. É evidente que nós temos aqui várias vertentes que temos que trabalhar. São vertentes importantes, desde logo a questão da proximidade, trazer as pessoas à Assembleia, arranjar mecanismos que possam facilitar esta vinda. Outro aspecto importante, acho que é o aspecto moderador, o aspecto participativo de quem é eleito, porque nós, muitas vezes, concordamos num objetivo, só que às vezes divergimos um pouco na forma de lá chegar. Mas a verdade é que creio que são boas intenções de todos os candidatos que aqui estão e pretendem todos chegar a um porto que, no fundo, é servir o bem-estar da população. Podemos divergir, se calhar, nas ideias a aplicar, nos períodos a implementar, também é uma coisa muito importante, porque tem sido uma voz crítica nesse aspecto, sobre os momentos de intervir, porque isto não basta anunciar, é preciso também executar, é preciso ser eficaz, porque as pessoas estão à espera que nós sejamos o mais valia para eles. A Assembleia, e eu quero lhe dar os parabéns por esta iniciativa, é, digamos que um órgão com uma importância muito relevante, mas se calhar compreendida. A Assembleia não se limita a aprovar os orçamentos onde são feitos os investimentos. Qualquer documento estruturante que seja delineado pelo nosso Conselho vai ter que ir à Assembleia, tem que ser aprovado lá e tem que ser debatido. O debate nem sempre segue os contornos que a gente desejaria face à pertinência do documento que temos em mão, porque, repare, ter 5 minutos para discutir, por exemplo, uma carta educativa não é a mesma coisa que discutir um orçamento, que é um documento com quase 500 páginas. Bem, ora, 5 minutos em certas alturas, se calhar devia ser estendido, porque eu acho que deste debate só podem retirar aí contributos o próprio Executivo, até porque nós temos vários instrumentos que o ajudam a fazer a sua função, nomeadamente a questão de poder recomendar iniciativas, melhorias, né, outras ideias. Por exemplo, a questão como nós participamos no conjunto de propostas que o Executivo nos pede para lhes dar, também é importante. Agora, está um bocado inquinado, porque quando nos pede essas propostas, ele já está mais ou menos feito. Porquê pela CDU? Acho que o feedback que eu tenho tido, independentemente de ser desta força que neste Conselho, pronto, tem sido um esganar de vontade para chegar onde chegámos. São muitos anos, eu lembro-me de chegar aqui e a representação que a CDU tinha no Conselho era muito baixa. Aí neste momento tem crescido, moderadamente, e temos mantido fiéis a nós próprios, porque realmente também estamos numa postura em que, independentemente da votação, da eleição dos resultados eleitorais, é para trabalhar, é para apresentar ideias. Não só na Assembleia se pode fazer isso, mas efetivamente a Assembleia é um órgão muito importante e eu espero que daqui saia um contributo até de todos para melhorar, porque precisa efetivamente melhorar. Não só para participarmos mais, não só até pelo papel que o Presidente da Assembleia tem que assumir enquanto moderador e não coadicionador, e até na questão da própria chamada de público, porque nós temos aqui um grande tabu para desmistificar, é que as pessoas acham que são todos iguais, isto é tudo a mesma leva, quer dizer, a imagem política não está muito bem na praça, digamos que não está, nós temos critérios aqui e acolá. E é também da nossa responsabilidade desmistificar isso. É evidente que nós, depois de arranjarmos os mecanismos que facilitem a vinda pública à Assembleia ou outros órgãos, também é da responsabilidade deles fazer com que lá vão, não é? Participem, não é? Construtivamente sempre. Não é para ir a um órgão que tem aquela seriedade, aquela responsabilidade que tem para ir armar a tenda com questões que é de louvar a Deus. Às vezes também acontece isso, mas até dos próprios deputados. Sérgio, porque esta candidatura? Antes de mais, muito boa noite a todos os colegas, muito obrigado ao Jornal da Anadia por esta iniciativa, acho louvável e acho mesmo de serviço público este tipo de iniciativas. É isso o objetivo. E boa noite também a todos os anadienses que nos veem e ouvem lá em casa, onde quer que estejam quando nos virem.
este desafio foi surpreso. Portanto, não estava à espera, a coisa aconteceu de uma forma inesperada, mas a verdade é que estou com o Pedro. Também não demorei muito tempo a avaliar e a aceitar. Primeiro porque acredito no poder do serviço público, do serviço aos outros, e desta forma a representação e a representatividade de um concelho numa Assembleia Municipal acho que é uma forma de servir que mais nos pode honrar, que é servir a nossa voz, as ideias de toda a gente. Não seremos representantes, os que forem eleitos, não seremos representantes daqueles que votaram em nós, mas sim de todos os municípios. E isso é uma responsabilidade muito, muito grande. E acho que estou preparado para essa responsabilidade. E foi exatamente pela minha experiência associativa e de outros projetos transversal ao Conselho de Anadia e também noutros lados, que me deu esta visão de acreditar que as pessoas têm ideias diferentes e que podemos congregá-las, neste caso num órgão central, de uma forma a chegar a consensos e a chegar às melhores decisões. Depois, o facto de ser pelo Partido Socialista não foi muito, muito difícil. Primeiro, porque foi o partido, efetivamente, que me convidou. Essa foi a principal razão. Mas também porque não poderia ser outro. Não haveria em nenhum outro partido neste momento, em Anadia, para acreditar nesta mudança que é necessário fazer em Anadia. É o Partido Socialista que tem essa responsabilidade e que cabe essa tarefa de mudar efetivamente a Anadia e, neste caso concreto, a Assembleia Municipal. Jorge, se for eleita a 12 de outubro, que mudanças implementaria desde logo no funcionamento da Assembleia? A chamada às tantas mais cidadão, ok? Às tantas uma parte mais digital, eu não sei se tem mundo, se não, eu sinceramente nunca assisti numa Assembleia, não sei se tem esta parte digital, se é transmitido para cidadão que não possam ir assistir pessoalmente. Era essencialmente isso, abrir as portas à população. Rui, que mudaria? que mudaria? Eu diria mais o que é que eu continuaria a mudar. Depois de duas revisões do regimento da Assembleia, numa altura em que eu pessoalmente posso dizer que quando entramos éramos considerados uma espécie de independentes e como tal perdíamos certos direitos, ou seja, nós acabávamos por ser convocados quase por graciosidade do Sr. Presidente para as reuniões da Conferência de Líderes, que se chamava na altura e que agora tem outro nome, que é a Comissão Permanente, quase por favor. Nós estávamos presentes, nós opinávamos, mas a verdade é que a gente tinha votado, a gente não assinava a AD, a gente não. Isto foi uma luta muito grande, foi um processo extremamente mais complicado, não demorado, mas mais complicado que a segunda revisão, porque conseguimos chegar a bom termo, e isto para chegar a bom termo a gente às vezes basta olhar o que é que se pratica aqui à volta. Nós temos 308 municípios, não podemos tirar bons exemplos, também tem maus exemplos, é verdade, mas quando nós queremos ver um lugar de debate, um espaço de abertura à participação, nós certamente vamos sempre buscar as boas ideias, não é? Ora, por isso mesmo, e se fosse eleito, eu acho que o cerne da questão é fazer uma alteração ao regimento, de forma a melhorá-lo. E o regimento, se há aspectos que verte da lei nós não podemos alterar, nas diversas leis, das autarquias e outras, do Código de Processo Administrativo, por exemplo, há outros pontos onde nós podemos efetivamente melhorar, até para ir ao encontro, por exemplo, daquela questão dos tempos. Os tempos podem ser de duas formas, ou se melhora o tempo disponível para quem tem, por exemplo, é uma hipótese, ou se atribui, existe uma máxima que é não usando o tempo num ponto, poder vertê-lo para o outro, por exemplo, é outra hipótese, ou então, como alguns municípios fazem, em determinados documentos, que neste caso o orçamento, Mais extensos. ou no caso do relatório de contas, também é importantíssimo, não é? Porque o
relatório de contas tem diversas análises, a gente pode analisar não só o aspecto financeiro, mas na minha parte, que eu não sou financeiro nem economicista, eu gosto de analisar as propostas que são lançadas às pessoas e aos representantes dessas pessoas e ver até que ponto é que foi o seu grau de concretização. E assim são, nós temos situações em que nós tivemos 7 anos a prometer uma coisa que não foi cumprida, em que a taxa de execução foi 0. Poderemos dizer assim, não, isto depois verteu noutras rúbricas onde estão os outros. Epá, até pode ter sido, mas a partir do momento que não me fornecem essa informação, não é? Por sua iniciativa, fica sempre uma dúvida, bem? E nós podemos questionar exatamente isso. A partir do momento que a gente mexer no ramo, nós podemos dar abertura à questão dos tempos, nós podemos dar abertura, por exemplo, até à questão dos horários de funcionamento da Assembleia, que já previa ser à noite, mas que nunca foi avante, apesar de ter sido solicitado, e podemos mexer noutra coisa que é a transmissão da Assembleia Municipal, porque repare, a transmissão da Assembleia Municipal, ao contrário do processo que se deu em muitos municípios, foi um pé de venta, foi um problema por causa dos direitos de imagem, por causa da proteção de dados, etc. Houve assembleias em que realmente estavam empenhadas em dar a conhecer à população, porque é uma forma também de os trazer, não é? Dar a conhecer o que é que se passava lá, o que de pertinente se passava, o que é que um deputado que foi para eles eleito defendia efetivamente, se ia ao encontro daquilo que prometeu até antes, não é? E eles facilmente fizeram um regimento específico para as transmissões. Porquê? Porque os problemas serão muitos que impedem as pessoas de estar na hora que a Assembleia Salvadora realiza. Mas também é assim, se eu cortar a transmissão no fim, os mesmos problemas que impedem a pessoa de lá ir, devem ser os mesmos que impedem de ver aquilo em direto. E aí nós temos que, não percebo porque é que as Assembleias de repente passaram a ser cortadas e nunca há continuidade. Então disponibilizar. Não são disponibilizadas. E nós temos seguido essa queixa das pessoas que, lamentavelmente, até estão interessadas. Repare, estas mudanças trouxe, na minha opinião, nestes últimos anos que tenho acompanhado aqui, porque a assiduidade tem sido 100%, uma melhoria, porque a participação do público aumentou. Não quer isto dizer que o número de casos seja mais problemático, não. Há mesmo vontade das pessoas expor os seus problemas, quer individualmente, quer até em termos de comissões. Nós tivemos vários processos, uma questão da desagregação de freguesias, onde reúnem pessoas em volta de um único problema, e isto é uma coisa de louvar, porque as pessoas realmente, muitos comungam da mesma vontade de resolver as coisas. Pronto, então, a minha eleição seria até lançar aqui já o repto a todos. Uma revisão do ramo, mas uma revisão do ramo com pés de cabeça. Não é uma revisão do ramo em que eu me proponho, se ganhar, e estou a pensar que ganho, evidentemente, apesar das dificuldades no Conselho, como Presidente, me propor para ser Presidente de uma comissão e andar ali a marcar aquilo de vez em quando. E esta última segunda jurisdição, por exemplo, demorou muito tempo. Porquê? Não se com marcas melhores. Entende? Isto foi-se arrastando e depois a própria comissão acaba por ficar um bocadito mal vista para os tantos colegas da Assembleia, por causa da demora no processo. Sérgio, que mudanças implementaria no funcionamento da Assembleia? Há várias. A primeira e a mais urgente de todas, concordo em absoluto com o Rui. É a revisão do regimento. Não faz sentido nenhum fazer um regimento no final do mandato. Faz sentido fazer um regimento no início do mandato para nos acompanhar durante esses 4 anos, com as pessoas que lá estão, com a vontade que essas pessoas têm vida fora e que essas pessoas acham que devem estar a trabalhar. Obviamente que mais tempo será sem dúvida nenhuma. Eu continuo a bater na tecla da transparência. Acho que é muito, muito importante as coisas estarem claras, serem ditas de uma forma que toda a gente entenda, sem documentação escondida que só é entregue aos membros da Assembleia. Deve ser pública, deve ser pesquisável, deve ser fácil de encontrar, fácil de analisar e por isso é também um compromisso do grupo parlamentar do PS, mal seria se não existisse, em que toda a atividade da Assembleia Municipal irá ser publicitada, informada, divulgada, para, de uma forma resumida, as pessoas consigam entender o que é que se vai passar e o que é que se passou na Assembleia Municipal. E isso também cabe na informação. A informação que a própria Assembleia, o próprio órgão, deve dar às pessoas é diferente da forma como fazemos aqui. Não há, efetivamente, uma preocupação de passar a informação às pessoas, à população. Parece que é um círculo muito fechado, parece que é só para aquelas pessoas, e não é.
É verdade que muita documentação é demasiado técnica para que a grande maioria das pessoas consiga entender, e me confesso, na grande maioria dos temas irei ter muitas dificuldades com certeza, por isso é que tenho uma lista polivalente e com muita gente de diversas áreas que cada um será mais especialista numa área ou noutra, mas de certeza que na população haverá muita gente conhecedora que quer aprofundar aquele tema, quer conhecer, quer acompanhar e não pode porque o órgão não deixa, nem sequer lhe deixa aceder à informação. E isso parece-me que está completamente errado. Subverte os princípios mais básicos da Assembleia Municipal, que é exatamente representar a população. Pedro. Aqui indo um pouco ao encontro, tanto do Rui Bastos como também do Sérgio Bandeira, há uma preocupação que eu tenho quando me candidatei a este órgão, que é, sobretudo, proximidade e participação. E há aqui um compromisso que eu, desde logo, quero já assumir com os meus colegas, que é, de facto, a importância da revisão do regimento. Mas numa revisão de um regimento ao início do mandato e não no final, mas com o intuito, que é, de facto, de haver o aumento da participação de todos. Porque todos me conhecem, sou uma pessoa, acima de tudo, de diálogo e de compromisso. E se é importante a representação das maiorias, também é muito importante a representação das minorias. E estas devem estar acalculadas. E não muitas das vezes que acontece, sobretudo em municípios e em parlamentos em que há maiorias absolutas, muitas das vezes nos esquecemos também da importância da representação das minorias. E esse compromisso faço aqui, de facto, com diálogo, com compromisso, não tenho dúvidas que podemos chegar a um regimento ainda melhor que este, mas que acima de tudo vá ao encontro da participação de todos e também da proximidade. Isso, aliás, hoje é transmitido online nas Assembleias Municipais, que acho que é algo que deverá continuar a existir. Até foi sobre, na altura, uma proposta da JSD, lembro perfeitamente, no orçamento participativo. E acho que é com esses pequenos sinais que nós, e se faz a política de proximidade, de ouvir as pessoas, de diálogo, e acima de tudo, podemos divergir neste ou naquele ponto, mas há uma convergência que eu não tenho dúvidas que estará numa Assembleia Municipal, que é o melhor para os anadienses, o melhor para o Conselho da Anadia. Isto vamos estar sempre com todos os quatro em consenso e nos momentos certos, não tenho dúvidas que vamos dizer presente. Uma das medidas que eu também aqui fazia uma alteração era, tenho algumas dúvidas se deverá ou não haver Assembleias Municipais descentralizadas, por várias razões. Custos, logística. Sei, e é um compromisso da Nadia primeiro, que as reuniões do Executivo passam a ser todas públicas e uma vez por mês serem descentralizadas. Ou seja, o Executivo tem um compromisso que pelo menos uma vez por ano, sendo que há uma reunião por mês descentralizada, pelo menos uma vez por ano irá conhecer a realidade de todas as freguesias. E acho que isto é um passo certo, é um passo importante de um órgão executivo. Um órgão como o nosso, penso que em termos logísticos, em termos de custos, parece um pouco. É difícil de o fazer, mas por que não assumir o compromisso das reuniões da Comissão Permanente, algumas delas ser de forma descentralizada e nas várias freguesias, até para que também haja uma presença do órgão, neste caso da Assembleia Municipal, junto e com proximidade, talvez depois em acordo com todos, com uma agenda pública de conhecer esta ou aquela instituição, saber a realidade do problema da freguesia neste ou naquele ponto e fazer uma espécie de freguesia aberta para terminar de uma reunião da Comissão Permanente em que se possa, de facto, sair, estar próximo das pessoas, porque eu esta nobre, esta proximidade e, de facto, estar no terreno e saber o problema efetivo das pessoas. É a diferença de um órgão autárquico para todos os outros. É completamente, e acho que com pequenas coisas consegue muitas das vezes
mudar a vida de uma comunidade e de muita gente, e acho que é isso que devemos nos pautar. Há uma coisa que eu também sinto e tenho sentido, que é a falta de participação. E se nós queremos criar um espaço para dar oportunidade ao público, às associações, aos grupos, de participarem, não me parece que seja em horário de trabalho. E acho que, caso eu vença, acho que era uma coisa que também poderíamos ponderar, que era de facto a mudança dos horários das assembleias municipais para horários pós-laborais, de facto para que possa haver uma maior participação e mesmo uma assistência mais composta, porque tem havido algumas assembleias municipais com zero participações. E acho que isto, ou das duas, ou está tudo bem no Conselho, também pode ser uma verdade e uma realidade, ou de facto tem mesmo esta dificuldade de horário. Por isso, eu acho que era também aqui uma proposta que eu deixava para, assim que a Assembleia Municipal começasse os trabalhos, a mudança de horário e chegamos aqui ao entendimento, talvez naquelas mais demoradas como é o orçamento municipal, ser no horário ou começar um pouco mais cedo, mas as restantes em horário conjunto, o trabalho com a participação de todos. Eu vou só aqui fazer um parênteses para explicar duas ou três coisas, porque sei que nem todas as pessoas conhecem bem, porque é uma Assembleia Municipal. Mas quando o Rui há pouco se referia sobre os tempos, queria dizer o tempo que cada deputado ou cada membro tem para intervir em cada ponto, e o RAMA significa Regimento da Assembleia Municipal de Anadia. E acrescento ainda que, por norma, as Assembleias Municipais têm acontecido às 2h30 da tarde, daí esta questão do pós-laboral ou durante o horário laboral. Peço desculpa de vos ter interrompido. Rui, a participação dos cidadãos, como estamos aqui a falar, e não sei se algumas destas questões vão de encontro às vossas respostas ou não, mas tem sido muito reduzida e lá está a Assembleia, gente, não aparece ninguém do público. Já falámos aqui um bocadinho de cada uma das suas propostas que irão ao encontro desta ideia, mas há alguma ideia nova para aproximar a Assembleia das pessoas ou as pessoas da Assembleia? Eu acho que as ideias estão todas presentes. Nós temos, nos anos em que pude acompanhar, nós tivemos bons eleitos, pessoas com capacidade da palavra de transmitir as suas ideias. Tivemos momentos de muito bom debate e de foram louvar, mas também tivemos outros em que aquilo ficou completamente, desculpe o termo, inquinado, foi condicionado a situações que não se admitem. Por exemplo, este processo de mudança, e é um processo que tem sido feito, a revisão do ramo do regimento da Assembleia Municipal de Anadia, tem sido feita neste intuito de aproximar as pessoas. Eu aproximo as pessoas como as pessoas, por exemplo, também sentem, não só que são bem-vindas, quando lhes é explicada as coisas de uma forma acessível, sem grandes metafóricas, técnicas, jurídicas, etc. E quando vem que é dada a oportunidade para desenvolver um tema que é do seu interesse. A questão que falou da informação é extremamente pertinente. Não é muito fácil nós chegarmos a um ponto em que as atas são extremamente maçudas, mas as pessoas têm que perceber o porquê disto chegar a este ponto. Nós viemos de uma altura em que as atas chegavam a ter pontos em que dizia o deputado A, B e C fez a sua intervenção e o Sr. Presidente respondeu. Ponto final. E não entender de uma maioria que ali estava, aquilo era uma resenha, porque o que é pedido na lei é que seja feita uma resenha dos principais acontecimentos. Ou seja, não estou a perceber qual era o principal acontecimento. Isto foi um processo extremamente demorado. Por exemplo, outro exemplo é a questão do Estatuto do Direito de Oposição, que está previsto na lei, que tem de ser feito e tem de ser apresentado na Assembleia, mais ou menos até finais de março. Foram 2 anos eu a propor que ele fosse apresentado e que foi conseguido num momento em que várias forças convergiram nesse sentido, ou seja, em vez de ser um só apresentado, fizemos um requerimento de várias forças e fomos atendidos, e ainda bem, pronto. Se tiver que ser assim, que haja no futuro mais convergência em pontos em que todos concordamos que deve ser assim, mas efetivamente os instrumentos estão lá. Por exemplo, a questão das assembleias de noutro horário. O regimento já prevê que as assembleias se possam realizar à noite. E, aliás, eles até dizem que podem, efetivamente, o público pode intervir antes, no início.
não é? Ou vai esperar até à meia-noite, 1 da É uma manhã. incógnita o tempo que uma Assembleia demora. É uma incógnita, depende dos pontos e depende também da minha vontade de ir para ali debater, porque assim, debater dá trabalho e existe uma preparação. Nós, para termos uma preparação, também temos de ter o acesso à informação que você estava a falar. Eu não consigo sentir preparado e logo dar uma boa imagem, porque eu quero dar uma boa imagem do município. E quando eu digo município, digo dos órgãos, todos os órgãos constituídos no município. E quando nós falamos de informação, a informação não é um problema, um certo que esteja apenas se possa apontar à Assembleia, porque se nós formos ver diversos órgãos e quem está na Assembleia vai ter representatividade, por exemplo, no Conselho Municipal de Educação, poderá até ser eleito para o Conselho Municipal, não, desculpa, para o Conselho Municipal da Juventude e poderá ser eleito até para o Conselho Municipal da Educação. Nós reparamos que, apesar de haver um regimento que estabelece o número de reuniões que têm que ser feitas durante o ano, elas não são feitas. Nós verificamos que, por acaso, o Conselho Municipal da Juventude, não sei se é por lá está, isto agora estou-me a acabar um bocadinho, mas é aquele que tem as atas em dia. Se formos ver dos outros casos, não estão disponíveis. Há certos relatórios que são aprovados em Assembleia, onde eles, por exemplo, é da CPCJ, muitas vezes aparecem não na sua totalidade, ou seja, essa disseminação de informação levanta dúvidas perante o nosso eleitorado, não é? E começa a olhar para nós, isto parece que está aqui um caldinho, parece que estão a querer esconder as coisas, porque é que não se transmite com mais facilidade o ponto que queremos chegar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, a nível da água, fala-se muito da água, isto é muito fácil de resolver, ou de serenidade, deixar as pessoas mais serenas. Eu dou o exemplo, por exemplo, de Coimbra. Coimbra tem a preocupação da sua fatura, espelhado lá de trás, as condições das análises que foram feitas, as condições deste problema das perdas, os investimentos, porque repare, o Rui Baixo, enquanto representante da CDU, tem uma política que é, eu não tenho qualquer problema em dar parabéns e dei-os várias vezes às assembleias quando uma coisa é bem feita. Na questão da água, eu reconheci publicamente, perante a Sra. Presidente, que realmente foram feitos investimentos. Eles foram. Houve investimento no abastecimento, houve um investimento na remodelação dos depósitos de águas, houve um investimento no custo de controle de perdas, houve um investimento até na castração das redes. Quer dizer, isto poderá não ter resultados a curto prazo, mas tem-nos no futuro. E depois temos aqui um problema, é que os relatórios, os dados que são públicos, dados esses, são todos estes transmitidos à ERSAD pela Câmara Municipal, são dados que remontam, são o último relatório de 2023, mas remota a 2022, ou seja, andamos aqui com decalagem deste tempo todo. E depois há outro problema, que é quando somos obrigados a aprovar em Assembleia documentos estruturantes importantíssimos. Nós, neste mandato, tivemos alguns importantes, tivemos a Carta Social, tivemos a Carta Educativa, temos ali um conjunto de documentos que uns foram aprovados e outros, eu até acho que ouvi numa entrevista o Michel Jorge Sampaio abordar esse assunto, outros precisam ser vistos. É o caso da estratégia local, a área de reabilitação urbana da Lania, que efetivamente, depois que as escolas deixaram de constituir um espaço que estava previsto para a construção a custos controlados, ele tem que ser modelado, a gente tem que pensar em soluções. Mas, por exemplo, há relatórios, que é o caso por exemplo, da Carta Educativa, que é importantíssimo, não é? Não estou com isto a dizer que nós não temos postos boas infraestruturas, que a Câmara Municipal, apesar da questão das transferências de competências, que foi extremamente pelo orçamento, não esteja a tentar dar a resposta que está a tentar dar a resposta. Mas há aqui questões que é preciso lembrar e é preciso esclarecer. Por exemplo, desde logo nas transferências, quando nós perguntamos qual é o valor, é muito interessante ouvir o Sr. Presidente dizer que tem esta dificuldade, porque foram transferidas X e gastamos Já Y. está, Luís. Não é? Senão o Rui fala mais do que todas. Vou já acabar então. É importante saber qual é o custo efetivo, para nós vermos até numa aprovação do orçamento e analisarmos a verba que está disponibilizada para a educação, para perceber se aquilo efetivamente serve ou não o interesse. Relativamente à Carta Educativa, que é um dos exemplos que posso lhe apontar mais, mas já vi que tenho que ficar por aqui. A última Carta Educativa foi aprovada, se não me engano, ou 21 ou 2022, mas os dados eram 2019, completamente desatualizados. Entende? E isto não pode acontecer. Há relatórios que ali vêm muito bem construídos, estão muito bem apresentados. Nem todos, às vezes, estávamos a falar porque acham que aquilo deve ser apresentado, na minha opinião. Eu acho que o técnico deve apresentar, sempre possível, até para nos esclarecer e levantarmos dúvidas. Porque, repare, não foi uma nem duas vezes que eu, pessoalmente, e tive cuidado de dizer isso à Sra. Presidente, as explicações são sempre válidas, porque muitas vezes nós chegamos a uma situação que até mudamos a nossa intenção de voto.
porque vimos que foram esclarecidas as dúvidas que nós tínhamos, percebe? Outra coisa a lamentar, e isto não contribui para aproximar as pessoas, só para acabar. Sempre que eu faço uma declaração de voto contra ou abstenho, eu tenho que fazer declaração. Sempre que eu voto contra ou abstenho, tenho que fazer declaração de voto. Acho que é o mínimo que um deputado deve fazer para esclarecer. Mas também temos que ver que 3 minutos para uma declaração de voto não dá para nada, porque podem ser usar, este gajo é contra, porque a gente diz todos os pontos aqui abordados, nós não concordamos com eles. Eles vão dizer, pois, nem dizes quais são. Mas nós não temos tempo para dizer quais são. Porque quando começamos a dizer, e já me aconteceu, o senhor tem que parar porque isso está a ser muito extenso. E eu acabo a dizer, pronto, vai aqui a declaração e adenda à ata e espero que ela publicamente seja disponibilizada. Sérgio, como é que conseguimos chegar às pessoas ou que as pessoas cheguem até à Assembleia? Eu, em tudo o que tenho feito, tenho, e às vezes isso até é um defeito, tentado congregar muita gente e muitas opiniões para decidir o melhor possível. E é esta a base da construção de uma Assembleia. É exatamente ter o máximo de opiniões diferentes. É óbvio que pôr 250 pessoas na Assembleia Municipal da Anadia não faria sentido, mas haver uma representação, uma representatividade das várias ideias dos municípios. Portanto, a parte importante é exatamente as opiniões dos municípios. Portanto, não faz sentido alguém ir a representar-se a si próprio a uma Assembleia Municipal. E vemos isso acontecer muitas vezes. As pessoas falarem num próprio, contarem situações que lhes acontecem na vida pessoal. E raramente se fala do geral, do global. De alguém que andou a analisar ou a tentar recolher informação. Ou de uma forma mais global, qual é a sensibilidade global das pessoas. E esta parte é exatamente contra a natura o aproximar das pessoas. Se as pessoas nem sequer sentem a sua opinião refletida na Assembleia, estamos a afastá-las. Portanto, a primeira parte é exatamente trazer a opinião das pessoas para dentro da Assembleia Municipal. E com isto, trazer as pessoas que, dependendo do tema, que são realmente mais especialistas nesse tema, mas também a opinião mais comum, mais banal, às vezes, que pode ter outras visões da sua sensibilidade no dia-a-dia. Porque estamos a falar de muitos temas que afetam as pessoas diretamente no seu dia-a-dia. Não são só coisas estratégicas daqui a muitos anos. Não, são coisas para agora, para se fazer agora, que impactam no dia-a-dia das pessoas. E temos que as ouvir. Portanto, sem ouvir as pessoas, não há proximidade. Isso, sem dúvida nenhuma. Sobre a descentralização das Assembleias, é uma forma, é um formato, concordo inteiramente com o Pedro, que tem algumas dificuldades logísticas, operacionais, até técnicas, se falarmos de transmissão, se bem que hoje já não é preciso um mega set para fazer uma transmissão, mas há toda uma panóplia técnica e logística que é preciso comportar. Mas sabemos perfeitamente que temos várias associações pelo município fora que nos podem ajudar, mesmo freguesias que têm espaço e equipamentos e pessoas capazes de nos ajudar a fazer isso. Não é preciso fazer todas as assembleias, claro. Mas essa proposta da Comissão Permanente também acho que é uma muito boa proposta. Pode ser um grupo mais restrito a ir realmente fazer essa recolha de informação mais local, de mais proximidade, e que também parece uma boa solução. Não é a mesma coisa, porque a ideia da descentralização das Assembleias é também aproximar as pessoas a virem assistir, não é? A estarem presentes, não é só a ver pelo YouTube, que há sempre uma impessoalidade diferente, mas é muito melhor do que não se ver. E depois eu vou voltar a repetir, mas sem conseguirmos ter a documentação toda na mão das pessoas, quer seja antes e principalmente depois, as pessoas não conseguem perceber o que é que lá se passa. Quer dizer, a Salomé ter que explicar o jargão do Rama, ser o regimento da Assembleia Municipal da Anadia, significa que há dúvidas em muita gente. Porquê? Porque há um afastamento completo da realidade deste órgão e de tantos outros. Até diria que muitas vezes o assunto não é para que chamado, mas até das Assembleias de Freguesia, muito mais próximas,
se calhar com horários tipicamente mais facilitados, mais próximos até em termos de distância das pessoas, se calhar os problemas até lhes dizem mais a respeito, se calhar até em termos de dialética mais acessível, e mesmo assim as pessoas também participam muito pouco. Portanto, eu acho que a cultura da transparência, a escuta ativa e a responsabilização por aquilo que são as preocupações das pessoas, acho que isso é fundamental para termos as pessoas mais perto, mais informadas. Certo. Pedro, se calhar vai-se repetir um pouco. Eu vou tentar não repetir, porque também queremos levar também importante que a representação e a representatividade também de quem faz parte da Assembleia Municipal também é um pouco a voz das pessoas. E isto tenho orgulho, e conheço bem os atuais presidentes de junta, também há esta política de proximidade. Normalmente, a primeira pessoa que um freguês procura é o seu presidente de junta para denunciar uma situação ou outro problema. E também a grande maioria das pessoas, e bem, vêm-se representadas pelo seu presidente de junta, no órgão camarário, ao alertar a Câmara Municipal para aquele determinado problema, como também nas Assembleias Municipais, onde os presidentes de junta têm lugar por inerência, precisamente por isso. Ou seja, muitas das vezes confundimos, não podemos confundir que as pessoas, o problema das pessoas e aquilo que preocupa o cidadão não esteja na Assembleia Municipal representada pelos grupos parlamentares e também pelos seus presidentes de junta. Contudo, e acreditando e defendendo de facto uma Assembleia Municipal de proximidade, aumentando a probabilidade, com aquelas propostas que eu anunciei, com o alargamento ou passagem do horário para um horário pós-laboral, para quem queira participar ou assistir possa o fazer, não ter que faltar ao trabalho para ir a uma Assembleia Municipal, e por outro também uma iniciativa que queria lançar, assim que fosse eleito, que era a Assembleia Municipal Jovem, que eu acho que muitas das vezes há esta parte de cidadania cívica, de incutir aos jovens a sua participação, também desde muito novos, que basicamente era a fazer uma espécie de assembleias municipais por escola, com o culminar de uma grande sessão na Assembleia Municipal dos jovens, em que poderíamos ao mesmo tempo juntar o tal orçamento participativo de jovens, em que muitas das ideias que eles lá levassem pudéssemos depois, mais tarde, aproveitar para o futuro e para incluir no orçamento do ano seguinte. Isto, juntamente com o Conselho Municipal, envolvendo o Conselho Municipal da Juventude, também neste evento, podendo sendo eles, por exemplo, ser do Conselho Municipal da Juventude, a mesa destas simulações nas várias escolas, porque eu acho que nós também temos esta responsabilidade de incutir, de educar e de sensibilizar os mais jovens para a participação. Outra coisa que eu acho que também deveríamos fazer era que a comemoração do 25 de Abril não fosse apenas e só um momento municipal e, de facto, aproveitar o mês de Abril para também estar presente nas escolas, nas associações, nas juntas de freguesia, fazer coisas descentralizadas, porque vão 50 anos já, e acho que, de facto, há coisas que devemos e temos essa obrigação de passar para as novas gerações da mesma forma que eu recebi, porque não o vivi, mas recebi a importância dele, e se há muitos direitos que eu adquiri hoje foi à custa 25 de Abril por parte dos meus avós e dos meus pais, e acho que temos essa obrigação também de passar às novas gerações, e isso também é um sinal de proximidade e de estar junto das pessoas e das associações cívicas e também das juntas de freguesia. Sim, a organização do 25 de Abril também é feita pela Assembleia Municipal. Eu penso que a maior parte das pessoas também não sabe isso. Jorge, como é que trazemos pessoas para a Assembleia? Como é que a Assembleia chega às pessoas? Sinceramente, eu vejo esta parte aqui do Pedro, do horário, uma coisa importante para as pessoas poderem participar, a situação do horário pós-laboral. Depois fazer, sei lá, através dos convites, por exemplo, algumas associações nas freguesias, Para que se façam representar. exatamente, que se façam representar, quer dizer, 2, 3 elementos da associação
para saberem também a verdade que se passa na Assembleia. Mas depois foi tudo dito, claro, concordo plenamente com o Sérgio disse, o Rui e Pedro. Não vou alongar, que eu também não sou pessoa para me alongar, não vale a pena estar a ser repetitivo, o que é que se faz, se há falta de logística ou não, se devem fazer as assembleias em Paredes do Bairro, depois a outra aí, porque eu penso que são 5 reuniões. Sim, ordinários. Sim, exatamente. Mas está tudo dito. Eu acho que as pessoas devem se aproximar, porque eu acho que como nos últimos anos um pouco de descrédito pela política, pelos políticos, pelas pessoas que o representam. Então as pessoas tanto se faz como se deixa estar e que seja o que Deus quiser. E é um pouco isso, quer dizer, e o chamar às tantas estas associações de jovens, sei lá, criadas tipos de coisas, eu acho que é o handball, do que seja, futebol, 2, 3 representantes para saberem exatamente o que fazem para atrair as pessoas, porque eles já vão a palavra e em seguida vão outras pessoas, e como eu disse há bocadinho, quer dizer, abrir as portas mais às pessoas. Abrir as portas, quer dizer, um gajo não pode lá dar tramoços, nem a medo. Se calhar soubesse croquetes, Há parecia quem mais. diga repousados. Há quem diga repousados, ouvi dizer. Complemento foi dito. Há aqui um elemento central realmente no meio disto tudo, que é o Presidente da Assembleia, que é, desde logo, na forma como é elaborado o orçamento para a Assembleia. O próprio regimento prevê, por exemplo, uma coisa interessante que eu acho que não foi aproveitado, que é a possibilidade de fazer sessões extraordinárias temáticas. Nós tivemos diversos temas controversos ao longo deste último mandato, desde logo a questão do TGV, a questão da água, mas houve outros, não é? Que acho que se houvesse uma abordagem até da nossa parte, nos predispormos a debater o assunto à vista de toda a gente, só seríamos agradecidos a nossa atuação perante a população e daí talvez até ser uma forma de os atrair, ou seja, efetivamente o Presidente da Assembleia tem um papel extremamente importante, quer na moderação dos trabalhos, porque aquilo corre o melhor possível, quer na previsão do que vai ser feito, começando logo a trabalhar até no próprio orçamento, porque isto criar mais assembleias, que aplica mais senhas, implica um orçamento diferente daquilo que estamos à espera. E às vezes até pode ser condicionador, de facto, aquele orçamento estar a limitar as ações que a gente possa realizar. Essa questão da descentralização é uma hipótese que foi lançada diversas vezes. Aquilo, temos que chegar a um meio termo que é as forças entenderem-se que realmente estão dispostas a ceder em termos, por exemplo, na questão da transmissão. Vejamos, se houvesse uma descentralização, também indo ao encontro que o Pedro falou, que é uma ideia excelente, da questão da conferência de líderes, que neste caso é a extensão permanente. Eu ainda estou muitos anos ali a ouvir aquela palavra, a ser convidado por uma coisa, eu não sabia bem quem lá ia fazer. É uma ideia interessante, e se não tiver que haver um visionamento, que haja outra forma de chegar à informação e as conclusões que ali seguiram. Se isso for feito, eu acho que só temos a ganhar em todos os aspectos, até a própria Câmara Municipal, porque o grande problema nestes anos, e isto também no Conselho, que é o último Conselho de Matérias de Direito, não estamos aqui a enganar-vos, a população tem que perceber que tem ali um órgão que pode ajudar a responsabilizar, que é a escuta, ajudar a responsabilizar, e quando eu digo ajudar a responsabilizar, é eventualmente para minimizar aqueles impactos que a demora que um projeto leva a executar, né, que às vezes, olha, a estratégia local da migração é um exemplo. Nós tivemos uma sinalização inicial que deu 56 indivíduos, depois andámos a dizer, Sr. Presidente, se calhar está na hora, porque o custo de vida estava a piorar, está na hora de fazer uma nova sinalização. E lá foi feita. Chegou à conclusão que os 50 já passaram por 80 e poucos, 82, penso eu. Aí teve que se reformular o projeto. Ou seja, isto são coisas que nós estamos atentos à população, é ouvi-la, como Sérgio. Temos que ouvir, temos que ir ao encontro dessas dificuldades. Há aqui uma aposta que acho que é pertinente, e no âmbito do projeto eu concordo perfeitamente com os jovens hoje em dia estão completamente alienados de política. A não ser que tenham uma intervenção que contrariar. Eu não sei ter a intervenção, mas já disse, eles próprios já estão a formar esta ideia que aquilo é uma coisa que não é para eles ou que não está ao alcance deles. E nós temos de desmistificar isto.
temos que as trazer. Há muitas iniciativas, nomeadamente pode ser potenciado pela Assembleia, pelo E Conselho acredito que Municipal os da quatro Juventude, vão trabalhar para isso. e vamos. Permite-me só falar da Assembleia Municipal de Jovem muito rápido. Hoje, a minha filha, no 5º ano, chegou a casa há pouco, quando subi para aqui, e o trabalho de casa era procurar na internet os candidatos à Câmara Municipal de Anadia, à Assembleia Municipal de Anadia e à Assembleia de Freguesia, à nossa Assembleia de Freguesia. E são estas as medidas que podem mudar. Sim. Não foi o facto de ela ir procurar ao Google ou ao Bing ou lá onde é que ela foi, não foi esse o facto. Foi ter falado com os pais e termos estado a falar um bocado sobre aquilo, viu os folhetos e esteve a comparar. Saber o que é, e pelo teve a menos. comparar os folhetos e perguntou, mas estes também são teus? Eu, não. Isso é outra lista. Então porquê é que vocês não trabalham juntos? Mas a ideia é essa, é trabalharmos juntos e apresentarmos ideias diferentes e fazermos oposição uns aos outros e por isso mesmo fazermos fiscalização. Esta base, este fermento que pode nascer, deve nascer nestas idades mais precoces, é que pode desenvolver uma curiosidade mais tarde. Claro que vai ser muito, muito difícil descobrir esta curiosidade no 11º ou no 12º ano, porque nessa altura também têm outros a fazer, estão mais preocupados com outras coisas e se a curiosidade não estiver lá não vai nascer. Agora, a Assembleia Municipal Jovem, também o Conselho Municipal da Juventude, mas a Assembleia Municipal Jovem é uma forma diferente de motivar e agregar não os jovens todos do município, mas um grupo que será representante também por si dos outros jovens do município. Acho muito, muito importante esta iniciativa. Haverá uma assembleia numa escola, não é? Essa é a ideia, de facto, com esta Assembleia, parece que estamos todos de acordo, era levar à escola uma primeira simulação e de cada escola ser um grupo para passar a uma segunda fase, que seria uma simulação na Assembleia Municipal. Não é uma ideia nova aqui. Não é uma ideia? É uma ideia nova. Isto já existe. A roda já foi inventada. A questão é central é implementar. pô-las em prática. E quando nós somos uma minoria é mais difícil. Sim. Nem sempre já está voltado para o mesmo sítio. Apesar de concordarmos com o mesmo objetivo, eu posso entender que talvez não seja o momento certo, pode haver outras variáveis, não é? E se chegarmos a esse ponto em que as variáveis distinguem daquilo que a gente efetivamente pensa, quando somos maioria é muito difícil dar esse debate. Apesar do bom senso das ideias, porque repare, estamos todos a concordar com ele. Se reparar, estamos todos a concordar. Cá estaremos daqui a 4 anos para ver se foram implementados ou não, e o que é que funcionou e o que é que não Vou funcionou. fechar a dizer a minha outra pergunta, não a vou fazer porque o tempo já está mais estendido do que tinha pensado, mas a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal podem ter resultados eleitorais diferentes, apesar de não ser comum. Pode haver uma força partidária que ganha no Executivo da Câmara Municipal e uma distinta que ganha na Assembleia Municipal. A minha pergunta seguinte, se quiserem introduzir este tema na vossa mensagem final, estejam à vontade, seria qual seria a vossa postura como Presidentes da Assembleia Municipal para o Executivo da Câmara Municipal, conforme o resultado, e colocando aqui a hipótese que pode haver um resultado diferente de um lado e do outro, e juntando aqui no bolo uma mensagem final. Pedro, termino quando começamos. A minha relação com a Câmara Municipal será apenas e só uma. Será sempre de lealdade. Porque é aquilo que eu já tinha dito atrás, eu acredito que juntos e com uma colaboração estreita, de compromisso e lealdade entre o Executivo e a Assembleia Municipal, no final quem ganha são os janadienses e a população e ao Conselho. E foi nessa base, nesse pressuposto, que nasceu e foi criado o nosso projeto Anadia Primeiro. É um projeto sem amarras ideológicas, um projeto que envolve tudo e todos, sem exclusões e que tem um único propósito, que é, daqui a 10 anos, nós, todos aqueles que foram votar ou votar dia 12, possam se sentir orgulhosos e não haja qualquer arrependimento daqui a uma década da escolha que estamos a fazer ou que vamos fazer dia 12. E para isso, uma mensagem final, acho que aqui os janadenses, dia 12 de domingo, têm dois caminhos. Têm o caminho com lealdade, compromisso da minha parte e com conhecimento
proximidade e lealdade do nosso candidato à Câmara Municipal, Jorge Sampaio, uma pessoa que conhece bem o Conselho, conhece bem o que ainda há para fazer no Conselho, ou de uma outra aventura que não sabemos bem no que é que pode dar, sobretudo numa altura em que estamos, como já referi no início, nomeadamente o PRR, e acho que de facto há aqui uma oportunidade para que a Anadia se afirme também junto dos seus parceiros, neste caso no distrito de Aveiro e também no Poder Central, que é Lisboa. E para isso, nada melhor do que um resultado reforçado, um resultado que dê uma maioria confortável ao Executivo e também à Assembleia Municipal, para que a Anadia possa continuar a progredir, a crescer e, sobretudo, o sucesso, que é aquele pilar do nosso projeto, que é fixação de jovens através da criação de emprego e, através da criação de emprego e fixação de jovens, aumentar a qualidade de vida dos anadienses. Obrigado pelo convite. Obrigado. Jorge, uma última mensagem? A mensagem que eu digo ao povo do Conselho é que votem em mim e depois vão ver o resultado. E é só mesmo isso. Rui, agora mais curta. Isso parece o Presidente da Assembleia. Sempre a condicionar. Quando às vezes levantava o braço em cima da vida, ele já estava com os olhos a olhar para mim. Então vou tentar ser breve. Eu acho que nós não divergimos muito nas ideias que aqui foram apresentadas, mas também é um facto que não é a primeira vez que elas são apresentadas. E também é um facto que elas não foram avante. E não foram avante exatamente por esta leioria disso que acompanha a da Assembleia, ou que a Assembleia que acompanha isso. Ou seja, o caráter da responsabilização não existe. E como não existe, muitas vezes o deputado, e eu compreendo a sua posição, e acredito que sejam todas as pessoas de boa fé, acaba por ter uma intenção de voto partidário, né? Vai ao encontro da força do partido que defende, e é daquela forma que vota, apesar de ter havido um ou outro caso que exprimiu a sua opinião. Eu sou fiel a um princípio que eu acho que a democracia constrói-se com a participação, e a nível local não penso que possa existir democracia no seu pleno se não houver oposição. Mas quando falo oposição, é preciso deixar claro que é uma oposição sempre no trabalho, na seriedade, num aspecto construtivo. Ou seja, nós podemos não ser da força política e estamos à frente da presidência da Assembleia Municipal, mas trabalhar em conjunto com o município para todos os fins, nós temos o mesmo objetivo. Continuamos a ter, e é sempre em prol do bem comum. Eu acho que podemos começar já aqui a trabalhar a questão da proximidade, para concluir a minha intervenção, que é apelando um pouco a que as pessoas votem. Eu acho que o importante é que as pessoas venham votar. Claro que eu gostaria que fosse em mim, mas o importante é que se tem que pôr um voto de protesto, ou seja, o que for, venham não votar, porque existe a forma do voto em branco, porque não? Porque o voto em branco dá uma mensagem clara do seu descontentamento. As outras não, eu posso dizer que a sua mãe não veio votar, se for o caso, teve doente, teve um problema familiar, teve um problema profissional, quer dizer, existem mil e uma justificações para poder indicar e daí deixarem de ver que não vale a pena uma reflexão. Mas se aparecer uma boa quantia de voto em branco, isso promove desde logo uma reflexão que é importantíssima para o Conselho. É só. É só se voto em mim. Bem, eu estou confiante, acredito que a Câmara Municipal de Anadia irá ter uma Presidente, Ana Matias, e estou convicto que a Assembleia Municipal de Anadia irá ter uma grande representação do Partido Socialista e com isso eu possa ser eleito o Presidente da Assembleia Municipal. No entanto, se um ou outro não for desta forma, não me parece que seja uma coisa anormal, parece-me uma forma de estar perfeitamente habitual e que devia ser mesmo estando os dois órgãos da mesma candidatura. Porque não nos esqueçamos que uma das principais, e aqui discordo completamente de Pedro, esta questão da lealdade tem sido a nossa prática comum, tanto no município como em muitas freguesias, e não deve ser. Portanto, a Assembleia, neste caso a Assembleia Municipal, tem uma competência muito clara que é a fiscalização.
E, portanto, esta lealdade às vezes é esconder em vez de fiscalizar. Às vezes é deturpar a realidade, esconder o sol com a peneira quase, e tem que se andar à procura da informação no outro lado qualquer para conseguir escamotear o que é que se passa, analisar todos os casos e casinhos. E isto muitas vezes também não é possível quando somos minoria ou quando não estamos representados e não temos força nesse órgão. Portanto, acho que será de uma forma normal, habitual e de uma forma salutar que dois órgãos, mesmo de candidaturas distintas, possam e devam trabalhar em conjunto com a maior normalidade possível. Isso não me escandaliza, antes pelo contrário, parece uma coisa muito, muito normal. Para além disso, todos sabemos que a Enadia pode e deve ser muito mais do que é. Temos muita gente capaz neste município, muita gente capaz por estas associações fora, por estas terras fora, gente que é capaz de trabalhar e trabalha muito, infelizmente muitas delas fora do nosso concelho e tem que ir para outras terras ajudar outros municípios a crescer. E devemos aproveitar estas pessoas, devemos aproveitar essas ideias, devemos aproveitar essa vontade, devemos aproveitar esta vontade que existe e, desculpem, mas é assim mesmo, aproveitar esta vontade que existe em mudar. Este acreditar na mudança que nós criámos como lema veio exatamente da população. Percebemos que há uma vontade grande de mudar, de não continuar na estagnação, de não continuar de uma forma serena, impávida e de um quase clientelismo que andamos aqui todos uns à volta dos outros. Parece que temos que ir beijar a mão à Câmara Municipal para pedir qualquer coisinha, porque senão as coisas não acontecem. Existe esta ideia. É uma ideia de clientelismo, não é verdade. Existe esta ideia. É uma ideia. Existe esta ideia na grande maioria das associações. Nós somos contra este atraso que temos acompanhado em Enadia e queremos mudar isto. Acreditamos exatamente nesta mudança e eu acho, e o PS acha, que somos nós os agentes desta mudança e por isso eu acredito nesta mudança e acho que vamos conseguir esta mudança, por isso apelo ao voto no Partido Socialista no dia 2 de outubro. Só se me permite, a lealdade não substitui em nada a transparência e o escrutínio. Esse vai sempre existir na Assembleia Municipal e da nossa parte. Agora, será sempre com lealdade. Lealdade será sempre lealdade institucional é será uma coisa. Sempre a construir e será sempre para o desenvolvimento da Enadia. Era para que não fique a dúvida que lealdade substitui-se à transparência. Não. Mas percebes que isto acontece muito lá. Sim, mas não acredito que aconteça em Enadia, nem quero que aconteça em Enadia, como é óbvio. Que há coisa que me pauta e vamos pautar e que está escrito é pela transparência e trabalho. Muito obrigada aos quatro. Acho que já se deu aqui um grupo de trabalho e que comecem a trabalhar juntos a partir de 12 de outubro, independentemente qual seja o resultado. Este é o nosso último momento, por isso muito obrigada por nos ter acompanhado estes últimos dias. Foi um desafio para o Jornal da Enadia. Isto é sim serviço público. Por isso no dia 12 de outubro saia de casa e vote. Foi por isso que lutámos pela liberdade e pela democracia.